eu sofri um assalto em 2013, né? E o assaltante me alvejou, né? Entendeu? E eu estava com a minha esposa, grávida de 9 meses, e a minha filha, por exemplo, agora, domingo, ela fez 8 anos. Né? E ela é um milagre, porque o assaltante também atirou na minha esposa. Né? Então, aprender a perdoar esta ação sobre a nossa vida foi algo assim difícil. Olá, amigos, boa tarde para você. Aqui mais uma vez o Sala 1 está começando. Para você ainda que não participa do nosso canal aqui da Igreja do NASP Hortolândia, eu quero convidar você que se inscreva ativando o sininho, também compartilhe o link que vai aparecer aqui, né? Para outras pessoas, para os seus amigos aqui do Sala 1, nosso projeto da comunidade jovem do NASP Hortolândia. E nós estamos aqui de novo, junto com o nosso amigo aqui, o Guilherme Carrijo, e com a nossa professora e amiga também, Ana Kelly. E eu quero convidar agora o nosso amigo Guilherme Carrijo. Nós vamos começar a nossa recapitulação do comentário da lição. Você que ainda não tem a lição da Escola Sabatina, procura aí os nossos amigos, os professores, tanto do Overhaul, Consulado, a Sala dos Jovens também, as outras classes que fazem parte aqui da Escola Sabatina. E procura também aqui o pastor Levi, que eu vou dar um presente para você. Eu entrego uma lição da Escola Sabatina para que você possa estar conectado junto conosco e acompanhando esse comentário da lição, tá bom? Mas antes de nós começarmos, quero convidar aqui agora o nosso amigo Guilherme Carrijo, que vai estar dirigindo uma oração. Obrigado, pastor. Então vamos orar. Querido Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor cuida de cada um de nós e o Senhor cuidou para que nesse momento nós nos encontrássemos de forma presencial ou virtual, mas encontrássemos para aprender um pouco mais da Tua vontade, aprender um pouco mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos para a nossa vida. Que essa mensagem chegue aos nossos corações, que essa mensagem mude algumas formas que a gente pensa de coisas erradas, mas que o Senhor venha corrigir os nossos defeitos, as nossas falhas. Sabemos que o Senhor já preparou tudo isso e nos entregamos nesse momento para o poder do Teu Santo Espírito agir em nós. Pedimos e agradecemos tudo isso, sabendo que de nada merecemos, mas no nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Você já se preparou aí em casa? Já preparou a sua lição, sua Bíblia também? Né? Vamos lá, vamos para o comentário da lição. E o verso aqui para memorizar da lição número 7, descanso, relacionamentos e cura. Diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Professora Ana Kelly, veja só aqui já, José dando a introdução, colocando aqui esta questão dos relacionamentos, como nós falamos, né, na lição anterior, e eu queria já jogar aqui a bola, né, Guilherme, para ela, mais uma vez, para que ela possa aí estar nos direcionando também um pouco aqui nessa lição, sobre essa questão dos relacionamentos. Ficou um pouco falando ali, nós não conseguimos abordar tudo, né, na lição anterior, ou talvez o pessoal que está em casa aí, ainda está querendo saber daquilo que aconteceu, ou que iria acontecer, e nós paramos ali, tivemos que dar um break, né, pelo tempo, e já estamos abordando aqui, falando do mesmo personagem, falando sobre José, e dessa questão do relacionamento tóxico da sua família, e quais são as consequências para uma vida, né, assim, que ele teria diante daquilo que estava sendo proposto, por tudo que estava acontecendo. O que a professora pode nos dizer sobre isso? José, a gente ficaria aqui, não é, Gui? A gente ficaria aqui horas, porque realmente é um dos mais lindos casos registrados na história da humanidade de um enfrentamento do sofrimento. Afinal de contas, enfrentar o sofrimento requer um posicionamento. Primeiro porque o Guilherme falou uma coisa importantíssima na última lição. Você não vive no mundo justo. Você ficar fazendo conta a vida inteira, você não consegue operar, você perde a fluidez. Ele teve um passado extremamente complicado e ele precisava enfrentar esse passado. No universo da psicologia, enfrentar o passado é um assunto muito, né, aquecido.
Você sabe que Freud, em um dado momento da sua pesquisa, ele achava que ao enfrentar e voltar, né, vamos colocar aqui entre várias aspas, ao passado você resolveria. Ele mesmo teve que abandonar por falta de resultado essa prática de submeter a pessoa a uma hipnose, né? Ele mesmo teve que abandonar por não trazer resultados. Ele abandonou. Mas a gente sabe que qualquer enfrentamento que você tenha, alguma coisa ruim que você viveu no passado, precisa ser feito de maneira consciente. No elenco das faculdades mentais, lá em cima, acima de qualquer coisa, está a razão. E sem ela, a gente não pode fazer enfrentamento de nada do que a gente viveu. Porque qualquer enfrentamento feito sem razão não vai fazer de você uma pessoa melhor, vai fazer de você uma pessoa pior. Por isso que essa lição fala de maneira brilhante sobre o perdão, que é um fenômeno que deve acontecer em qualquer coisa na sua vida onde você foi ferido. Pode ser qualquer tipo de coisa onde você foi ferido, você precisa passar pelo perdão. Jesus Cristo deu esse exemplo. Mesmo que a pessoa que te feriu não tenha consciência ou se arrependido, você precisa passar pelo perdão daquela pessoa. Isso não implica que você vai perdoar essa pessoa e vai restabelecer um vínculo de abertura e confiança com essa pessoa. Até porque a gente vê na história de José uma relação de abuso, né? E a gente vai ver nessa discussão de hoje que nem todo perdão restabelece uma porta aberta. Porque o mesmo Cristo que nos dá exemplo de perdão, nos dá exemplo de rejeição a relações abusivas. Né? Eu acho que esse é o ponto inicial, o pontapé inicial aqui, o Guilherme vai me ajudar nisso aqui. Jesus Cristo diz que qualquer coisa que é feito para um desses pequeninos estaria sendo feito para ele. O Jung até fala assim, um dos pequeninos é você mesmo, tá? Então você também não pode aceitar abuso. Você não pode. A gente está passando por esse momento, não é? Bom, eu não quero interromper, mas já entrando aqui no assunto, Kelly, José, o exemplo de José, ele deixa claro que às vezes a gente vai ter que colocar alguns limites para determinados abusos, porque a lição até comenta, né? Praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que devamos aceitar o abuso. José, na semana passada a gente comentou sobre isso, ele teve que deixar a capa para trás para não ser abusado. O relacionamento com os irmãos tinha suas dificuldades e seus abusos também. E nesse momento agora, que a gente chega do capítulo 42 de Gênesis, José, e com tudo a ver com o que a Kelly acabou de falar, José, ele encontra de cara com o passado. Ele se depara com o passado, que é quando os irmãos dele foram lá bater na porta do Egito. Os irmãos dele não sabiam que ele estava lá, e ele tampouco sabia que os irmãos estavam por chegar. Veja bem, não havia WhatsApp, e-mails naquela época, eles tinham contato zero. Nenhum sabia da existência do outro. Talvez José imaginasse que eles estivessem vivos, mas os irmãos tinham por certo que José já não estava mais entre eles. Não, já não estava mais vivo aqui. E nesse momento, José os reconhece. Ele tem um encontro com o passado, mas um encontro inusitado, de uma maneira que não foi premeditada, calculada. Ele simplesmente vê o passado dele na frente dele. E agora, o que fazer? Com todo o histórico de abusos que tinha acontecido, com todo esse contexto que a gente já discutiu por 40 minutos na lição anterior e agora com a introdução da Ana Kelly, a pergunta, o que fazer? Bom, José, eu imagino que depois desse primeiro choque, ele lembrou por que ele estava ali. E aí ele fala assim, bom, eu vou fazer um teste aqui com os meus irmãos para saber se está tudo certo mesmo, se eles não vieram aqui com segundas intenções, se quando eles descobrirem quem sou eu, eles não vão querer me matar. Não sei o que passava na cabeça de José, mas daí ele faz um teste ali com os irmãos e coloca até intérpretes, né, como se ele nem falasse a mesma língua dos irmãos. José com muita sabedoria, né, e sabedoria que só vem de um lugar, a gente sabe. Ele trata essa situação, ele consegue não se abalar ao ter o passado jogado na frente dele, assim, de maneira tão abrupta. Isso mostra que ele
estava disposto, aliás, nesse momento ele já tinha passado pelo processo de perdão, mas que ele precisava entender com quem ele estava lidando. Tem alguém voando aqui. Eu queria chamar a atenção aqui em um ponto especial. A gente viu agora na pandemia o aumento grave de violência íntima, violência entre pessoas próximas. A gente não está falando de um tipo só, mas de vários. Violência contra a criança, violência contra a mulher, um aumento horroroso de violência contra as mulheres, e também um aumento de violência contra os homens. Seria muito ingênuo da nossa parte a gente achar que só existe violência e assédio contra as mulheres, né? Quantas mulheres... O próprio caso de José, né? Pronto, não é? E, enfim, quando a gente se vê diante de uma violência, a gente precisa cortar, fechar a porta. Fechar a porta. Isso que tem que ficar bem claro. Você precisa fechar a porta. Quando a gente fala, então, porque existem diversas formas de abuso e a gente precisa lembrar que, às vezes, a gente é o abusador, viu, gente? É muito fácil, a gente chama de erro de atribuição. A gente lê uma lição dessa e a gente sempre achar que a gente é a vítima e nunca o abusador. Existem diversos níveis de abuso e Deus nos chama para a gente observar quando é que a gente está sendo abusivo. Manipulação dentro de uma casa ou de um relacionamento é abuso. É abuso. Abuso, né? Chantagem é abuso. Manipulação ou humilhação de alguém que está abaixo de você, entre aspas, né? Alguém que é subordinado de você, até o próprio bullying dentro do seu trabalho, do seu ambiente de estudo, é abuso. Mas quando a gente vê alguns tipos de abuso, a gente tem que fechar a porta definitivamente. Então, na primeira vez, eu queria falar para as meninas aqui, primeira vez que um sujeito pegar no seu braço, apertar, te puxar, aquela é a última. A primeira vez que alguém levantar a mão para você, aquela tem que ser a última. Ponto. Acabou. O sujeito que ultrapassa a linha da violência, ele só pode fazer isso se ele fizer uma única vez. Porque ele demonstra que ele tem transtornos mentais, e transtornos mentais, gente, é uma coisa que dificilmente tem cura. Agora, professora, sem cortá-la, é que eu quero utilizar isso, né, também para ajudar o pessoal que está ali, né? José, nós falamos isso na lição anterior, não querendo ser um pouco repetitivo, mas é uma lição para a vida, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que sofreu durante a vida tanto abusos emocionais, físicos, esse abuso, sim, sexual, né? Dessa tentativa, esse assédio que ele sofreu ali da parte da esposa de Potifar. Mas, veja só, eu queria ver como que a pessoa lidar, por exemplo, com essa questão na hora que ela vê o seu abusador. Por exemplo, ela deixou ali, colocou debaixo do tapete, né? Talvez ali o cérebro, como nós estávamos falando um pouquinho. Às vezes esquece. Tenta esquecer, ou não esquece nunca, né? Porque eu acho que uma pessoa que passa por esse tipo de assédio, tanto moral, físico, sexual, ele não esquece, né? Mas como ela consegue lidar esse enfrentamento do passado, que vem à tona, por exemplo, quando ela vê um homem que é truculento, tem esses transtornos, e ela, querendo ou não, eu acho, e eu posso estar enganado aqui, eu acho que ela volta todo aquele filme de volta, e muitas pessoas não conseguem lidar com isso. E durante esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, né, aumentou-se sim esses casos, e daqui para frente, como será? Né? Como que essa pessoa, e a lição ela vem falando, como que nós temos que lidar com isso, o preparando o terreno para perdoar essa situação. E daqui para frente, como que vai ser? Como que o pessoal que está lá em casa pode lidar com essa situação se já está vivendo isso? Porque a gente às vezes tem essa falsa ideia de que ninguém está passando por isso, mas talvez alguém que nós estamos falando agora esteja passando por isso. Como é que nós podemos ver isso dessa forma? Primeiro tem que dividir. Acho que o Guilherme vai concordar comigo. Quais são os tipos de abuso que para cada coisa a gente vai ter que trabalhar de uma certa forma. Você falou uma coisa importante. Dependendo do tipo de violência e abuso, essa pessoa vai manifestar isso, às vezes até em um lugar. Pode não ter ninguém, mas o lugar se assemelha a um lugar onde ela viveu. Isso pode trazer para ela uma situação, uma crise de pânico, enfim. É preciso a pessoa reconstruir a autoeficácia da sua proteção.
E ela vai reconstruir isso compreendendo como é que ela é, o que ela deve fazer, os níveis que ela tem de exposição, os níveis que ela tem de proteção, como que ela pode recorrer àquilo que a protege. Por isso que eu digo aqui, quando o abuso é um abuso do nível de violência física ou um assédio sexual que pode acontecer com as meninas, com os rapazes também, isso precisa ser cortado imediatamente, né? Agora, apesar disso, Deus nos convida a perdoar. Sim. E aqui começa o grande desafio dessa lição. Só que aí a gente vai dividir aqui em 3 tipos, pelo menos, de perdão que você precisa. Né? Olha só, existe o perdão dessas situações gravíssimas. E a gente já entendeu aqui que Deus te dá o privilégio de perdoar e se afastar. Né? Perdoar e criar ao redor de você fronteiras de segurança. Existe também o perdão que a gente precisa do cotidiano. E talvez a gente vai encontrar aqui uma galera inteira que está com o coração sangrando porque não consegue mais restabelecer um vínculo de amor com a mãe, com o pai, com o irmão, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, não por uma coisa tão abrupta como uma violência, mas por alguma coisa que lhe feriu, por uma palavra, por uma incompreensão. E o perdão, ele precisa estar no cotidiano. Sabe por quê, gente? Porque a gente está ficando dentro de casas cheias de pessoas que não se agridem fisicamente, mas que querem distância apesar de morar junto. Não se correlacionam mais, né? Porque não há perdão diário. Não há perdão diário. O perdão precisa ser diário. Não é só colocando isso para baixo do tapete. É preciso perdão diário, senão você vai acumulando dentro da memória que você tem daquela pessoa um monstro. E houve, né, ali, né, Guilherme, essa quebra de confiança, né? Eu acho que já lá no começo, quando nós víamos ali José tendo essa dificuldade desse relacionamento com seus irmãos, e logo depois esse abuso físico, emocional e moral, né, também, né, de ser jogado em um poço e depois ser vendido como escravo, houve essa quebra de confiança, né? E eu queria perguntar aqui para você, jogar para você também, essa questão, né? Depois você pode também aqui dialogar com a professora, essa questão do perdoar e esquecer. Eu acho que é um pouco difícil, né? A gente poder compreender como que ele se comportou na frente dos seus irmãos, né? Porque nós estamos falando ali de anos sem poder estar na referência, porque ele perdeu a referência do pai. O pai para ele estava em um outro local, mas o pai pensava que o seu filho havia morrido. Já tratava ele ali como perdido, né? O próprio José. Mas e esse perder aí, aprender, na verdade, a perdoar e esquecer esses traumas? Será que é difícil nessa sociedade que nós estamos vivendo agora, meu amigo? Pastor, quando a gente fala sobre perdão, eu vou pedir uma licença para dar um passo para trás, para a gente andar um para frente. E até complemento ao que a professora Kelly comentou agora há pouco. Tem um recado aqui, porque às vezes a gente está comentando, está falando com alguém que se entendeu um abusador. Se percebeu agora que ele pode estar abusando, manipulando, isso não é bom, ele acabou de entender isso. Está assistindo a gente, acabou de entender isso. O recado é o seguinte, para Deus, todo mundo, como a gente já falou na lição anterior, a gente tem um valor inestimável. E aí, a gente vê isso nos versos de 41 a 46 de Mateus 25, que as injustiças contra os vulneráveis são consideradas diretamente contra Ele mesmo, contra Deus. Então, com isso, para quem se percebe que em algum momento entrou nessa seara, cuidado. E aí não é o Guilherme que está trazendo esse alerta, né? Mas volte para Deus que Ele pode te ajudar a sair dessa inércia e entender aquilo que a gente pode melhorar. Isso serve para todos nós. Em um momento a gente pode ser tóxico para alguém. Infelizmente essa é a nossa natureza pecaminosa e Deus está aqui se oferecendo e prometendo ajudar quem pedir. E aí, Deus ama o abusador também. Também. Ele odeia o pecado, o abuso,
Mas o abusador, ele quer salvar. Ele nunca vai desistir, mesmo que seja o pior dos abusadores, né? O ladrão na cruz, nos 48 do segundo tempo, já que a gente está em ritmo de Pensei nele Olimpíadas, também. conseguiu, chegou, tá lá, tá garantido. Enfim, e aí a segunda face disso é para quem, então, foi a vítima. A lição, ela fala o seguinte, ó: sem o perdão, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. O que eu quero dizer com isso, pastor? O perdão é libertador. O perdão te liberta. O perdão me liberta. O perdão faz com que nós possamos esquecer e soltar aquele fardo pesado que, às vezes, mesmo não tendo culpa em nós, mesmo não tendo culpa em nenhuma ação nossa, a gente carrega entendendo que aquilo foi uma culpa nossa. Quando a gente perdoa, a gente simplesmente anda no sentido de soltou aquelas inércias, aquilo que te agarrava para trás e aí você vive numa nova realidade de vida, porque é mais leve, porque você entendeu que você não é mais a vítima da situação. Deus, ele tem um plano diferente para sua vida. O perdão tem todo esse poder por trás dele. Se torna assim, né? A gente fala de perdoar e talvez os nossos amigos ali fala assim, né? Mas é muito fácil, né? Na fala é muito fácil. Mas eu quero falar aqui algo aqui para vocês, amigos, né? E vocês que estão ouvindo, né? Eu, por muito tempo também, eu pratiquei algo assim de difícil, que era o perdão. Eu sofri um assalto em 2013, né? E o assaltante me alvejou, né? Entendeu? E eu estava com a minha esposa, grávida de 9 meses, e a minha filha, por exemplo, agora, domingo, ela fez 8 anos. E ela é um milagre, porque o assaltante também atirou na minha esposa, né? Então, aprender a perdoar esta ação sobre a nossa vida foi algo assim difícil para nós ali, né? Então, por algum tempo, eu tive que processar tudo aquilo, né? De poder realmente, por exemplo, ser chamado para estar à frente ali da pessoa, né? Na delegacia, em um reconhecimento e saber como é que eu vou lidar quando eu ver essa pessoa que trouxe um mal para mim e para a minha família, né? Então, sai do campo da teoria como cristão e agora entra no momento da prática, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho daquilo que José passou, né? Ele estava à frente dos seus abusadores, dos seus agressores, de pessoas que atentaram até mesmo com a sua vida. E agora, é por isso que eu queria trazer essa discussão, é muito válida, né? Desse perdão coletivo, que se tornou agora um perdão coletivo, professora. Saber que perdoar vai me deixar mais leve é um grande passo. E eu acho que todo mundo, ao ouvir o Guilherme, falou, não, eu quero, mas como fazer, né, pastor? Que é o que o pastor está trazendo aqui. Primeira coisa é descobrir por que é tão difícil perdoar. A maioria das pessoas tem uma crença lá embaixo, sustentada, de que se você perdoa, se você libera a pessoa da culpa, você está tornando mais fácil para ela repetir o que ela fez. As pessoas acreditam que se ficar com um negócio aqui da culpa no pescoço, aquela pessoa vai temer o fazer aquilo. Então, quando você olha para a pessoa e fala assim, o máximo que ela sofrer de culpa vai ser inversamente proporcional à minha chance de sofrer de novo aquilo com ela. Então, às vezes você vai ver uma esposa que demora muito para perdoar o esposo por alguma coisa que ele fez, porque ela pensa que se fizer isso imediatamente, ele vai repetir facilmente. Bom, isso aí, ou o esposo também, né, gente? Sempre, né? E isso aí faz com que a gente caia num pensamento que a gente tem de que nós somos capazes de julgar o que vai na cabeça do outro e o que vai acontecer da gente no futuro. Veja, a gente começa a profetizar sobre o nosso futuro, dizendo assim, se esse cara não sofrer, se eu perdoo, se ele não sofrer, eu vou sofrer de novo aquilo lá na frente. Isso é uma inferência. Primeiro, porque essa situação é enorme. Por exemplo,
a pessoa que lhe ofendeu, ela fez isso de propósito? Isso é uma inferência. A pessoa que fez isso, ela é maior que você e você é menor que ela, isso é uma inferência. A única forma que você tem de evitar que você seja novamente alvejado por aquela situação é se aquela pessoa for imputada, ficar ali sem ter perdão, ou será que você tem outras estratégias para que aquela pessoa não lhe prejudique de novo? Então, quando você é magoado por alguma coisa, você se sente apequenado. E você pensa que a única forma de você não ser apequenado de novo é você imputando culpa sobre aquela pessoa e mantendo. Só que, na verdade, você está apequenando a você mesmo. Você está mantendo aquilo dentro de você. Perdoar não é esquecer. Eu gosto muito de uma frase do pastor Zé Maria, uma frase que ele dizia sempre, ele diz assim, olha, a mágoa é como uma abelha, mas o perdão tirou o ferrão. A mágoa é como uma abelha. O perdão vai lá e tira o ferrão. Isso para de lhe incomodar. A gente precisa lembrar que existe como você se tornar forte para aquelas coisas que lhe atingiram, sem você ficar preso debaixo daquela mágoa constante. Por exemplo, no seu caso, o fato de você não perdoar aquele indivíduo não quer dizer que você nunca mais vai ser assaltado. É isso mesmo. O fato de você não perdoar aquele indivíduo não quer dizer que você não precise arrumar outras formas de viver nesse mundo caótico, não justo, formas de aumentar a segurança da sua família, de orar antes de sair. Uhum. E o fato de você não perdoar aquele indivíduo não diz para você que você não vai passar de novo por algum tipo de sofrimento. Eu só aprendi, né, a perdoar quando nós aprendemos ali o que Jesus, né, relata. E o texto vem falando aqui em Mateus 5,44, eu queria ler com vocês, os amigos que estão em casa também, né? A gente fala muito do perdão, mas na prática é algo... É duro, né? Mas veja o que diz aqui, ó, Jesus falando, né? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só, né? É algo assim, né, Guilherme? Difícil, né? Mas nós temos que aprender. Temos que aprender com as consequências que a vida pode trazer, né? Tanto pelas decisões que às vezes nós tomamos, mas também pelo que acontece no dia a dia da nossa vida, né? José ali, ele não estava preparado para que aquilo pudesse trazer estas consequências emocionais, físicas, né? Então, o que acontece aqui? Nós só vamos tornar prático se esse descanso aparecer depois do perdão. É por isso que a lição ela vem falando, descanso após o perdão. E eu queria ver aqui com você, amigo, também É um comentário muito breve, pastor. José, ele chora quando ele encontra os irmãos. Então, as emoções foram todas afloradas, apesar dele já ter perdoado há muito tempo. As emoções, a gente não tem muito controle. A gente não consegue determinar exatamente aquilo que vai acontecer no nosso coração, na nossa mente. A gente consegue filtrar o que entra com alguma eficiência, mas isso muda. E na hora que José, então, encontra com os irmãos dele, ele chora ao ver a situação que os irmãos estavam de angústia e também reviver todo aquele passado. Por que eu estou falando tudo isso? O perdão, a lição ela tem uma frase aqui, o perdão, como o amor, começa com uma escolha e não com um sentimento. O José, ele escolheu perdoar. Ele não sentiu que estava tudo bem com os irmãos. Ele não sentiu que os irmãos agora mereciam o perdão. Porque se for depender desse sentimento de merecimento, nunca ninguém perdoa ninguém no mundo. A gente ia viver num mundo de guerra constante entre todos os relacionamentos familiares, escolares, profissionais, entre países. Nunca vai haver merecimento para a gente ter e dar perdão. Nesse aspecto, a gente tem que entender também que não vai haver uma emoção apontando para que a gente perdoe, a não ser que a gente sinta o poder do Espírito Santo. Aí é uma outra história, né? O Espírito Santo impressionando o coração e é por isso que a gente pode perdoar. A gente já vai explorar um pouquinho mais esse aspecto. Mas nesse sentido aqui, não vai haver uma emoção. A emoção de José
era de que os irmãos agora precisavam dele, estavam numa situação de angústia, e ele já tinha definido, já tinha decidido conceder esse perdão. Então é importante a gente entender essa intencionalidade do perdão. O perdão, ele não vai surgir do além, não vai surgir do nada. Ele é a inspiração do Espírito Santo para quem busca e para quem intencionalmente decide perdoar, mesmo machucado, mesmo com problemas, mesmo ainda num ambiente que não foi resolvido, mesmo ainda com os tiros, né, ainda estão ressoando, né, pastor? O som das balas que o bandido disparou contra você. Mesmo assim, você intencionalmente raciocina e escolhe, com o poder do Espírito Santo, dar o perdão, conceder o perdão. Escolhe perdoar, né? Porque nós conseguimos compreender, professora, também, depois, como ele acabou de explanar muito bem aqui, o amigo que está também nos acompanhando, nós conseguimos compreender que aquela pessoa também, ela também se torna uma vítima, né? Aquela pessoa que está por trás, os irmãos de José se tornaram uma vítima também, né? Talvez eles não viam desta forma naquele momento, como eles estavam sendo uma representatividade do mal na vida de José. Mas eles também carregavam marcas, resquícios. E hoje a sociedade, como nós aplicamos aqui, sendo tóxica, ela também traz essa ideia, né, para dentro do coração do ser humano. E talvez aquela pessoa que hoje se torna uma pessoa que, aos meios da sociedade, parece ser uma pessoa, né, mal, que está fazendo aquilo que não é de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, ou até mesmo que a sociedade pede, né, impõe nas leis, mas ela também às vezes se torna essa vítima da maldade. E eu queria agora fazer esse lance aqui, final, para nós irmos caminhando para o final, de como podemos também ter essa ideia de que nós recebemos o descanso quando nós perdoamos, né? Aquele peso, né? Tira aquele peso das nossas costas, mas como essa pessoa também que está em casa, que talvez, como nós colocamos aqui, talvez ela não sabia, mas ela começou a ser também um tipo de abusador, um tipo de pessoa que está sendo uma representatividade do mal em um relacionamento, em uma amizade, na família, no trabalho, na faculdade, né? Os jovens aí, né? Nas amizades, né? A gente sempre lembra dos nossos antepassados aí, do nosso passado, e a gente vê como a gente também às vezes sofria, né? Com algumas brincadeiras, né? Com alguns relacionamentos que talvez quando a gente vê hoje na fase adulta, a gente já vê por um outro lado. Como enfrentar esses tipos de pressões, né? Na verdade, a gente vem tão bagunçado na humanidade que a gente, se a gente olhar para trás, a gente vai lembrar que muitas vezes a gente achava que só zoando do outro é que a gente ia se aliviar daquela cadeira de ser zoado, né? Hoje é bullying, né? Mas era zoar, né? A gente pode ter realmente pisado na bola muitas vezes. Assim. Eu volto a dizer aqui, né? Existe um equívoco que a gente tem, que às vezes a gente pensa que o outro fez por maldade, por mim foi por circunstância. Então a gente tem que ficar de olho também, que a gente também precisa. Eu penso que a gente deveria olhar para o perdão como um privilégio que você tem para se aliviar e para aliviar o outro, a culpa do outro. Que privilégio é eu tirar aquilo das costas da pessoa. Eu já vi várias histórias, vocês já devem ter visto também, de mães que tiveram a capacidade de ir à cadeia, perdoar aquele que matou seu filho. Eu acho isso gigante. Eu diria o seguinte, para as grandes situações como essa que a gente acabou de falar, e para as situações do cotidiano, que elas se tornam grandes na soma de muitos dias, eu faria aqui um passo a passo. Primeira coisa, se você está querendo perdoar, se você gostaria de perdoar, para poder se viver em paz, gente. Você já deve ter visto aí gente ressentida, que a pessoa está 30 anos depois comentando de alguém que tratou ela mal há 30 anos atrás. Que vida difícil e interrompida é quando você não perdoa. Se você não quer ser assim, se você quer perdoar, eu diria que tem uma sequência. Primeiro, admita que você está ressentido. É preciso a gente admitir que a gente está ressentido.
Às vezes a gente fala, não, eu já perdoei. Já perdoou, mas não consegue parar de falar mal dessa pessoa. Já perdoou, mas não tem prazer na companhia da pessoa. Já perdoou, mas não tem mais vontade de fazer aquelas coisas que você fazia. Então, admita. Segundo ponto, pare de falar dessa pessoa. Se você quer realmente perdoar ela, pare de falar mal dela. A nossa linguagem, ela estabelece muita força no nosso cérebro. Pare de falar mal dessa pessoa. Ore por essa pessoa. Faça ações diretas, se você puder, em relação a essa pessoa. Por exemplo, procure essa pessoa e diga, olha, eu me senti ferido, eu estava carregando mágoa de você há muito tempo. Carreguei, não quero mais, eu quero que você seja feliz sem culpa, eu quero ser feliz sem mágoa. Essa é a ação. E lembre-se, cuide para que você não seja tão frágil a ponto de toda hora estar sendo magoado. O cuidado de você crescer e se tornar forte é independente de qualquer outra pessoa. E se você é mais forte, você é menos vulnerável. E aqui a gente diz assim, ó, por que José conseguiu perdoar? Porque, meu amigo, ele recebeu tanto da graça de Deus, que ele olhava para aqueles irmãos e falava assim, olha, aquilo que vocês me fizeram, Deus transformou em uma bênção. Deus não aprovou, mas Deus transformou numa bênção. E ele pôde ser uma bênção na vida dos seus irmãos, né? Receba a graça de Deus para que ela saia de você na direção das outras pessoas em forma de perdão, em forma de ajuda, em forma de suporte. Gente, Deus quer fazer da gente forte. Permita. Gente forte perdoa. Gente forte se protege. Gente forte supera. Essa frase ficou muito engraçada nos últimos anos, mas é verdade. Gente forte supera. A graça de Deus é infinita para a nossa vida. Muito bom. Nós já estamos caminhando para o nosso final aqui. Eu queria jogar aqui para o nosso amigo Guilherme Carrijo, para que ele possa dar as suas considerações finais, meu amigo. Você me coloca sempre numa situação difícil depois da Kelly falar, né, pastor? Mas nesse contexto, Kelly, eu acho que um complemento apenas é que em algumas vezes a gente precisa... Aliás, vou fazer 2 complementos. Às vezes a gente precisa perdoar mais do que uma vez. Em Gênesis capítulo 50, a história final aqui vê, depois da morte do seu pai, do pai dos 12, né? José precisa perdoar mais uma vez os irmãos, porque eles ainda tinham algum receio. Falou, ixi, agora que meu pai morreu, será que José vai se virar contra a gente? Ele queria tirar a culpa mesmo, né, Gui? E aí José, ele perdoa mais uma vez. Assim, ele perdoaria várias, ele perdoaria todas as vezes, porque ele recebeu tanto, né? Recebeu tanto da graça, e ele faria isso mais do que uma vez. Agora, num outro aspecto, meu último comentário é, a gente, às vezes, precisa se colocar no lugar dos irmãos. Porque José, na hora que ele está concedendo perdão, ele está numa situação até confortável agora. Mas os irmãos, assim como às vezes a gente pede perdão para Deus várias vezes por uma mesma coisa, por um mesmo pecado, os irmãos, eles carregavam isso. E na nossa condição humana, às vezes a gente perdoa, a gente sabe que perdoar não é esquecer, mas às vezes a gente vai carregar essas lembranças por mais do que o que a gente desejava. E quem perdoou ou quem foi perdoado também. Nesse sentido, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Assim como José teve com os irmãos, falou assim, não, gente, vocês não precisam temer. Eu já demonstrei por todos esses anos que não ia fazer nada, mas eu retifico aqui. Eu ratifico, o meu perdão com vocês. O nosso relacionamento com Deus, a gente sabe que a gente falou, Ele perdoa e já acabou. Mas o relacionamento humano, como tem emoções, como tem lembranças, às vezes não é tão fácil assim. Às vezes a gente vai precisar de um olhar diferente, uma paciência extra para os relacionamentos se encaixarem, se curarem e assim, depois dessas curas, desses perdões, a gente encontrar descanso. Amém. Professora Ana Kelly, também suas considerações finais aqui? Gente, a gente foi feito para viver feliz. Esse mundo não é o melhor ambiente para isso, mas o reino de Deus chega hoje na nossa vida. E Ele quer chegar para te dar força, para te dar proteção, para te dar cabeça erguida, para te dar esperança, para você não viver ressentido. Deus nos dá o direito de viver sem ressentimentos. E para liberar perdão, para quem quer que seja,
para que vocês consigam seguir sem desconfiança demais, seguir firmes, seguir vivendo a vida que Deus deu para a gente de presente. Muito bom. E para você, amigo que nos acompanha, as considerações finais aqui, né? Lá na lição de sexta-feira fala assim: assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa da sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado, porque a sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. E, embora não tivesse nenhuma culpa, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. Que nós possamos também aprender nesta lição que Jesus esteve também à frente ali dos seus acusadores, e mesmo assim no final ele disse para o seu pai os perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então que nós possamos também aprender com a lição desta semana a perdoar as outras pessoas também, porque elas também precisam aprender a mesma mensagem de esperança que nós temos compartilhado com você aqui durante a Sala 1 e toda essa programação. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque durante esta lição, a cada dia possamos ver que somente perdoando os nossos inimigos, as pessoas que têm nos feito algum tipo de mal, algum tipo de abuso, nós vamos encontrar descanso na pessoa do Senhor Jesus. E por isso, ó Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa também abençoar aqueles que estão enfrentando esse tipo de pressão social, de vida, onde muitos estão cada vez mais, Senhor, infelizmente, contaminados por esse ambiente tóxico que se tornou o mundo. E nós precisamos, Senhor, ver em Jesus Cristo a única saída para estar trazendo a nós a cura para as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais também. Então que o Senhor possa de uma maneira especial nos abençoar e ir de encontro às nossas necessidades. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.